Eu sou Maicon Lima, fui crente por 20 anos e sequer tinha noção de quem era Jesus. Hoje eu entendo que a igreja sou eu. Sou nascido numa comunidade pobre, Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro. Perdi 2 irmãos assassinados envolvidos no tráfico de drogas. Possivelmente eu, talvez, também seria mais uma estatística dessa. Graças a Deus, Deus poupou a minha vida, me guardou. Minha mãe, por conta desse sofrimento na minha casa, dos meus irmãos se envolverem com a droga, ela passou a frequentar a igreja. E eu percebia que todas as vezes que eu ia à igreja, minha mãe gostava. E como eu gostava de agradar minha mãe, eu comecei a frequentar o culto. Todas as vezes que eu ia, ela ficava feliz e até que eu me toquei, de repente, eu virei crente. O ambiente era tão confortável, era tão envolvente, que eu estava lá. De repente, quando eu acordei, eu já estava frequentando um grupo jovem, me envolvi com as atividades. É importante deixar claro que eu nunca amei Jesus nesse tempo. Quase 20 anos de crente, me apresentaram a denominação, os protocolos de denominação, as diretrizes da convenção, da matriz da igreja, todas as atividades me ensinaram que pecado era ouvir música do mundo, me ensinaram que a obra de Deus era frequentar o culto. Eu entendi que eu me desenvolvia e agradava a Deus quando eu ou cantava, ou pregava, ou tinha algum cargo de liderança na igreja. Isso era crescimento espiritual que me ensinaram. No meu caso, eu virei pregador. Comecei a decorar vários versículos da Bíblia, preguei em dezenas de lugares, viajei para outros lugares, comecei a ter um destaque, fama, e aquilo era muito bom para mim porque alimentava meu ego. Porque até então o meu caráter ainda não havia sido transformado, o meu caráter ainda não havia sido tratado. Então o pregar para mim era uma espécie de notoriedade e alimento para o meu ego, e era fascinante, era bom para mim porque me trazia destaque, isso era agradável para a minha vaidade. Então, nesse tempo, eu desenvolvi essa atividade muito mais por um desejo pessoal do que por uma compreensão ministerial. Embora eu fazia isso achando que estava servindo as pessoas. Mas, no fundo, era muito mais por interesse pessoal. Acredito que muitas pessoas podem se identificar com a minha história também. Frequentaram a igreja durante muitos anos, mas talvez ainda não encontraram Jesus tanto quanto eu também não havia encontrado. Nesse tempo, eu tive esse acesso. Eu, por exemplo, era péssimo filho para minha mãe, eu não era uma representação ideal na minha casa, do Evangelho de Cristo, dentro dos valores do Evangelho. Só uma pergunta, será que todo mundo que frequenta a igreja sabe que seguir a Cristo é amar quem odeia, é orar por aqueles que nos fazem mal, é perdoar aqueles que nos ofendem? Só para a gente pensar. Depois de quase 20 anos de crente, eu tive um encontro com Jesus. Jesus se revelou para mim e tudo aquilo que eu pensava sobre vida cristã e evangelho foi completamente dissolvido. Eu fui ter uma visão de Cristo, uma vida cristã, uma ideia do evangelho muito mais profunda a partir do momento em que eu decidi permitir que Jesus se tornasse o dono da minha vida. Eu entendi que frequentar a igreja não me configura um cristão. Eu entendi que ser cristão é fazer com que Cristo governe você, é permitir que Ele controle a sua vida. Depois desse tempo que eu entendi que Jesus era o dono da minha vida, eu estava envolvido com dezenas de atividades inadequadas. Por exemplo, eu era viciado em pornografia, eu tinha prática de masturbação frequente, eu tinha problemas de desvio no meu caráter. Quando Jesus se revelou para mim, mesmo envolvido com tudo que eu achava que era de Deus, eu recebi um impacto tão profundo no meu caráter e na minha vida que eu decidi confessar o meu pecado e começar uma vida nova. E com essa vida nova, eu comecei a fazer um culto na minha casa com 3 pessoas. E daí nasceu um projeto chamado Tempo é Agora. E começamos a desenvolver uma atividade onde vários jovens começaram a frequentar esse culto. Começamos a ter uma espécie de destaque na comunidade e começamos um trabalho incrível hoje com uma igreja muito mais atuante no que diz respeito à humanidade. Uma igreja que sente a pessoa, uma igreja que faz as pessoas serem sentidas e que vive uma vida fraterna de um relacionamento sincero e íntimo. Então, ao longo de outros vídeos, eu vou poder estar contando para você como é que se desenvolveu hoje a minha vida e o projeto Tempo é Agora. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.